Mordomia de Deus, quando a gente fala mordomia, a gente pensa em vida boa, em vida mansa, né? Fernando está numa mordomia, né, Fernando? As pessoas interpretam mordomia de uma forma errada. E nós somos mordomos de Deus. Como que funciona ser mordomo de Deus? Eu vou fazer um rápido exemplo aqui. Faz favor, Fernando. Suponhamos que Fernando é uma pessoa que está entregando sua vida para Jesus hoje, e alguém está falando de Jesus para ele, e ele entendeu a mensagem da cruz, e ele então começa a fazer uma negociação com Jesus. Então Jesus vai olhar para o Fernando e vai perguntar para o Fernando, e toma posse aí, não, toma posse não. A pergunta que eu vou fazer para o Fernando vai servir para cada um de nós, amém? Quais são as coisas de mais valor você tem na sua vida? Minha família. Sua família. Então, aqui na nossa interpretação, eu seria Jesus e você seria uma pessoa que está aceitando Jesus. O preço que eu paguei na cruz por você e para sua família é impagável. Você nunca vai conseguir pagar. Mesmo que você dê tudo que você tem, seu talento, sua saúde, seu trabalho, sua família, seus bens, não seria possível de pagar o preço da salvação. Porém, eu tenho uma proposta para você, Fernando. Você me dá tudo que você tem, e aí a gente fica quites. Mas eu vou te dar uma responsabilidade. Você vai ser o meu mordomo fiel. E tudo que agora é meu, você vai cuidar para mim. Então, se a sua família é a coisa que tem mais valor para você, a partir de hoje, a sua família, que não é sua mais, que agora é minha, está na sua responsabilidade, e você vai prestar conta da sua família para mim. Amém? Então, essa seria nosso papel de mordomo de Deus. É aquele que usufrui das coisas do rei, que participa lá dos momentos do rei, e acaba até participando de algumas regalias, porém ele só é um servo. Amém? Cuida bem lá, hein? Então, como nós somos os responsáveis pelas nossas famílias, pela nossa família, pela nossa vida, eu tenho uma pergunta simples: aonde e nas mãos de quem e nas mãos do que está a sua vida e a vida da sua família? Nós temos uma cultura de preguiça e de falta de comprometimento com algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, e a gente faz o que? A gente terceiriza. A gente pega a nossa vida, a nossa família, e a gente terceiriza e entrega isso para alguém cuidar. Algumas famílias fazem isso lá na escola. Meu filho vai para a escola, então é a escola que tem que educar. A escola, eles vão ensinar o seu filho matemática, português e outras matérias, mas a educação, a responsabilidade é nossa. Algumas pessoas entregam a família nas mãos de líderes religiosos e entregam intensamente, de uma forma que ela perde até o controle do que ela precisa se responsabilizar. E a gente vai fazendo isso de uma forma cega, de uma forma irresponsável. Essa seria a palavra. Tentei achar uma palavra mais leve aqui, mas não tem. Então, se você não assumir o seu papel como sacerdote, como mãe, como filho, alguém vai fazer isso no seu lugar. E muitas vezes nós somos estimulados a entregar a nossa vida nas mãos de algumas pessoas, de algum sistema, e depois isso vai dar um problema lá na frente, porque são papéis diferentes, responsabilidade que não era para ser sua, e a gente acaba culpando o sistema. E na verdade a culpa é nossa, porque a gente, em vez da gente orar, a gente fala: ora por mim. Ao invés de você pensar, buscar uma direção de Deus, ao invés da gente se comprometer em aprender aquilo que a gente não sabe sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos,
a gente vai terceirizando e vai passando a responsabilidade para alguém. Porque é muito confortável você culpar alguém. Muitas vezes as pessoas me pedem um conselho, uma direção, uma posição, e eu sempre faço o seguinte, eu falo, olha, a responsabilidade é sua. Porque se você me fizer uma pergunta sobre uma coisa que você tem que resolver, e lá na frente der um problema muito grande, de quem vai ser a culpa? Vai ser minha? Então Deus chegou no jardim do Éden, procurou por Adão, como se Deus não soubesse onde Adão estava, e perguntou: Adão, cadê você? Adão estava escondido porque estava com medo. E Deus perguntou: o que foi? Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Mas o que aconteceu? Aí ele respondeu uma terceirização de responsabilidade: foi a mulher que tu me destes. Quando ele disse que foi a mulher que tu me destes, ele estava culpando a quem, Gabriel? Estava culpando a Deus, porque foi a mulher que tu me deste. Aí Deus foi na mulher: mulher, o que aconteceu? Ah, foi a serpente que me enganou. Então até ali ninguém assumiu responsabilidade nenhuma. A culpa era de alguém e ninguém tinha culpa de nada. E a gente fica se lamentando porque a gente foi oprimido, foi abusado, ou às vezes acabou nos entregando de uma forma intensa na nossa família e a nossa vida na mão de algumas pessoas. E na verdade essas pessoas, elas não têm culpa total sobre isso. Nós somos responsáveis, a maioria dos casos e a maioria das vezes. Porque é gostoso a gente falar: o sistema, tal pessoa foi o abusador religioso. Isso é muito confortável, né? Mas a gente tem que ter as rédeas da nossa casa, porque foi para nós que Deus entregou aquela família, aquela casa. E essa vida que a gente vive, ela é muito curta para você perder tempo com lamentações e erros extremos, aonde envolve pessoas que você ama e que você vai prestar conta para Deus. Amém? Em João 14,6, não precisa abrir, é um versículo bem conhecido, onde Jesus ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E muitas vezes a gente usa esse versículo aqui para pregar sobre idolatria. A gente pega uma pessoa que é idólatra e a gente acaba usando algumas artimanhas aqui que a gente conhece da Bíblia para falar sobre idolatria. Mas qual que é a diferença da idolatria católica para uma idolatria evangélica? A diferença é que os católicos, eles adoram imagens e pessoas que já morreram. E nós adoramos pessoas vivas e nos entregamos cegamente apaixonados por pessoas que não é a pessoa que vai levar a gente para onde Jesus poderia levar. E a gente acaba colocando pessoas no lugar de Deus e a gente acaba ficando na zona de conforto. E o limite é a gente que põe. Existem alguns extremos que vêm até nós e a gente que sabe até onde a gente põe o limite. Porque é muito fácil eu falar assim: eu fui lá naquela igreja e aquela igreja lá fez isso, fez isso, fez isso. E aonde que eu estava que eles fizeram isso? Por que eu deixei que eles fizessem isso? E agora eu tenho como culpar eles. Amém? Então, se o limite é a gente que põe, então a importância e a necessidade dos pastores da nossa vida, a gente tem que também ter um filtro. É importante, é necessário, mas a gente precisa desse filtro. Eu vou dar alguns exemplos aqui meio extremos e de situações que eu vivi e de situações que eu acompanhei. Todos os exemplos que eu vou dar aqui são exemplos reais. Às vezes vai parecer um pouco de exagero, mas são exemplos reais que a minha esposa e meu filho conhecem algumas dessas histórias e compartilhou comigo. Uma vez eu ouvi uma mulher subir no púlpito de uma igreja e falando assim: o meu marido sempre quis abrir uma loja.
Mas eu nunca deixei. Só que agora o pastor autorizou a gente, então agora a loja está aberta. Não sei se vocês conseguem entender o tamanho do buraco que tem numa família dessa. A outra vez eu vi uma pessoa colocar um filho de um casal de castigo. Eu vi um pastor, eu fui num evento, num churrasco, um evento gospel, e chegou lá nesse evento, tinha um menino lá que ele era muito arteiro, e o pastor, no meio de todo mundo, foi lá e falou: só vem aqui, senta aqui que você está de castigo. Expôs, envergonhou, os pais ali não tinham autonomia para falar, não teve coragem, não teve sabedoria, e todo mundo ficou ali e viu que o pastor que estava dando um castigo para aquela criança. É um dos extremos. Só que isso não acontece na nossa vida de uma vez, de uma hora para outra. Isso vem acontecendo de uma forma sutil, até alguém ter liberdade para dar um castigo para o teu filho. E a outra situação, tinha uma moça passando uma dificuldade uma vez, que a Fabiana acompanhava ela, acompanha ainda, e essa moça precisava alugar uma casa. Ela estava morando na rua, estava dormindo no tabernáculo, e algumas pessoas estavam socorrendo e ajudando. E a líder dessa pessoa estava participando ali e tal, que não era a Fabiana, tá? E ela falou assim: olha, você não vai alugar uma casa. E ela não alugou a casa. Aí ela dormia lá no tabernáculo, de vez em quando ela almoçava em casa, às vezes fazia uma correria, e ela ficou agoniada, e apareceu uma casa, e ela tinha uma oportunidade, e ela acabou ficando assim: e agora, o que eu faço? Aí ela procurou a pessoa, falou: eu preciso alugar uma casa. Já falei que não. É muito complicado, né? Estou falando assim por cima, existe um contexto sobre isso, mas como que uma pessoa tem autonomia na vida da gente desse tanto? E a gente acaba obedecendo. Isso não está certo. Estou falando aqui, de repente vocês vão lembrando de outras pessoas ou de vocês mesmos. Eu estou aqui também lembrando de algumas coisas. Então a gente precisa ter discernimento para a gente saber até onde a gente pode permitir esse tipo de coisa. Porque se a gente obedecer cegamente, a gente vai depois covardemente colocar a culpa de tudo isso em alguém, ou a gente vai colocar a culpa no sistema. Então há outros cuidados que a gente precisa ter. Onde os extremos nos levam ao ridículo, a gente também precisa saber qual é a forma que a gente tem que obedecer dentro da palavra, e até onde a gente deve deixar ou permitir, e numa hora necessária a gente buscar a ajuda de um pastor, de uma pessoa de Deus, de um casal de Deus, de uma pessoa que serve. Amém? Então a gente só tem que tomar cuidado com esses extremos. Quando alguém te coloca numa geladeira, você consegue sair da geladeira, mas tem aquelas câmeras frias que só tem aquela alavanca por fora. Tem hora que alguém coloca você, ou você coloca alguém dentro de uma câmera fria, que não tem como a pessoa sair de lá de dentro sozinha. Aí tem que aparecer uns guerreiros, que é nomeado de ferido, de desigrejado, de desviado. Porque tem alguns tipos de pecado que é sutil, não tem como você cobrar a pessoa. O pecado da indiferença, por exemplo, como que eu chego e falo: pastor, você está fazendo indiferença comigo? Você está me gelando? Ele vai falar assim: ó, eu? Não tem como. Amém? Outra coisa importante que a gente precisa saber é que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. O que significa isso? No Antigo Testamento, quem tinha acesso à presença de Deus era só os sumos sacerdotes. Então o sumo sacerdote, ele entrava no santo do santo, e depois ele trazia uma direção para o povo, né? E hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia eu posso orar, eu posso ir para o meu quarto orar, pedir a direção de Deus, eu posso fazer uma teologia, eu posso ler a Bíblia, eu posso ouvir um louvor, eu posso conversar com a minha esposa, compartilhar com meu filho, e a gente pode procurar a Deus, porque nós também temos acesso ao Espírito Santo. Então essa técnica de usar a pessoa para orar, para interceder,
e para tomar conta e se responsabilizar pela sua vida, pela sua família, é uma ideia enganosa. Tem hora que a gente precisa, tem hora que a gente confunde, tem hora que a gente está em crise, o pastor vai socorrer, mas a gente tem que também entender que existe alguns limites. Amém? Então vamos partir agora. Eu coloquei aqui em João 4, 23. Espera aí que eu confundi. Eu coloquei uma observação aqui sobre culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é onde a gente chega na igreja, a gente vem trazer o nosso louvor, vem trazer a nossa adoração, vem trazer o nosso serviço, vem trazer a nossa contribuição e vem trazer as nossas lamentações, e a gente vem aqui adorar a Deus, todo mundo junto, em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? A pessoa está com a vida inteira arrebentada, vários problemas, e a pessoa chega aqui espiritualíssima, e ela solta uma rajada de língua estranha, e ela baba, ela rola, e ela entra no manto. Será que ela está adorando a Deus em espírito e em verdade? É difícil entrar nessa área, porque é um momento da pessoa e do Espírito Santo, a gente não consegue julgar. Mas é proporcional à vida que essa pessoa tem e à forma que ela se comporta dentro da igreja. E não adianta a gente rodar no manto, também respeito quem gosta de uma igreja mais pentecostal, quem tem uma forma mais calorosa e emocional de culto, de perfil. Mas se você rodar no manto na segunda-feira com o teu boleto na mão, não resolve. E se você vier aqui e você entrar numa emoção e eu der uma palavra que você vai ficar emocionado e o Gabriel fizer uma música que você vai chorar e ficar quebrantado, você vai sair daqui do jeitinho que você entrou. O culto racional significa assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual que é a verdade relacionada a essa palavra que a gente precisa conhecer sobre a nossa vida essa noite? A gente tem que parar de pular etapa na nossa vida. Então agora a etapa é do quê? Agora é a etapa de curar, a etapa de desabafar, de confessar pecado. A etapa agora é a etapa de voltar lá para minha casa, levantar o tapete e ver que tanto de sujeira que eu joguei lá de baixo e começar a fazer uma limpeza. E parar de ficar culpando as pessoas. Porque o que a gente faz? A gente tampa o sol com a peneira. A gente estava vendo de alugar um salão maior, e lá no plano de fundo estava cheio de porta, janela, escada, biombo, caixa d'água. Aí a gente falou: então aqui a gente faz uma divisória para ficar o plano de fundo da igreja, para ficar bonito. Na nossa vida isso não dá certo. Aí o que aconteceu com a tua vida está arrebentada? O sistema acabou comigo. Aí você põe esse sistema lá como divisória. Mas lá no fundo, você sabe aonde você precisa chegar e consertar com o seu filho, se acertar com a sua esposa, as questões financeiras, sociais. Eu não estou aqui pregando uma coisa que eu não vivo, eu não estou aqui exortando uma coisa hipócrita. Quem aqui não tem dificuldade? Quem aqui não passa por luta? Mas a gente usa a igreja de escudo, e a gente culpa às vezes o pastor porque não está dando certo. Então a gente precisa saber que a gente vai atropelar o processo, e a gente vai fingir que está tudo bem, e vai fingir que Deus está agindo, e vai fingir que está tudo bem, e vai falar em línguas, e vai rodar, e vai trabalhar, e vai fazer a obra, mas a sujeirinha continua lá debaixo do tapete, porque a gente percebeu que não dá mais para terceirizar. E fingir que está tudo certo, e trocar o barco. A gente precisa entrar em Deus de verdade. Estou falando isso para vocês porque Deus falou isso comigo. Eu fui o primeiro a ser ministrado essa semana. O que é entrar em Deus de verdade? Quando Deus chegou lá e falou: Adão, por que você escondeu? Eu estou nu. Aquilo ali era verdade. Ele sentiu vergonha da situação que ele se encontrava. E se Deus chegar na nossa vida agora, esquece igreja, sistema, artifícios, artefatos, esquece a parte que a gente criou. Se Deus chegar agora na tua vida, se você estiver nu diante de Deus, será que a gente vai conseguir falar igual o Zaqueu falou? Eu fico muito preocupado em falar alguns versículos isolados, porque a live tá rolando e tem gente que não sabe da história de Zaqueu, né?
Mas é bom que a pessoa também vai ler a Bíblia e pesquisar no Google. Zaqueu, ele chegou diante de Jesus e ele falou o seguinte: eu sou um cara desonesto, sou cobrador de imposto, e eu estou disposto a retribuir tantas vezes mais todo mundo aquilo que eu lesei. E a gente não consegue fazer às vezes uma oração honesta e falar para Deus de verdade o que está acontecendo com a gente. A coisa mais fácil de enganar no mundo é pastor. Como é que você estava? Glória a Deus. Pastor, ele não sabe do teu dia a dia. Agora com o tempo de mesa acaba sabendo um pouco mais, né? Igreja pequena também dá para saber, ter acesso um pouco mais. Mas a gente vai tocando o barco e a gente não consegue ficar transparente na frente de Deus. E aí a gente vai culpando as pessoas e não consegue assumir que a maioria das culpas é nossa mesmo. O líder, ele precisa enxergar a gente com amor. Quando a gente estiver servindo alguém, a gente precisa fazer sim amor. Agora eu vou usar o Gabriel de exemplo. Comecei a trabalhar, eu falei para a Fabiana, vou pôr o Gabriel para trabalhar cedo. E aí eu realmente coloquei o Gabriel para trabalhar cedo. Aí eu pus ele para fazer comigo o serviço que eu faço, que é a instalação, no sol, fazer força, subir escada. E ele começou a ver, às vezes, alguns comportamentos meus que ele não conhecia. Ele começou a ver algumas dificuldades minhas que ele não sabia. Ele começou a ver algumas pessoas me tratando de uma forma também que ele nunca tinha visto. E começou a me conhecer de um jeito que ele não me conhecia. E um belo de um dia, eu ali empolgado, e ele aprendendo, e ele entusiasmado em tudo que ele faz. Ele estava lá, e eu achando que ele estava amando. Ele falou: pai, eu não quero trabalhar com você. Eu não gosto de fazer o que você faz. E eu não estou disposto. E quando um discípulo, ou um cristão, ou um membro de uma igreja olha para o pastor dele, ou para o líder religioso, e fala assim: olha, sabe isso aí que você está querendo que eu faça? Não é minha praia, não é meu talento, não é meu chamado. Eu não estou afim de fazer isso. Eu não podia deixar de amar o Gabriel por isso. Além da minha decepção, do balde de água fria e de tudo mais, ele continuou trabalhando comigo por alguns dias, não me deixou na mão, mas eu precisava continuar amando ele do mesmo jeito, frustrado ou não. E ele sempre foi muito autêntico. A gente sempre falou para ele dessa autenticidade. A gente sempre tentou passar o máximo disso para ele. E aí a gente teve a ideia, uma profissão nova para ele, e ele foi entusiasmando, e eu comecei a ajudar, incentivar, investir naquilo que eu achei que ia dar certo. Eu comecei a participar do sonho dele, comecei a ajudar ele no sonho dele. E a gente continua sendo pai e filho, a gente se ama e a gente se atropela, a gente chora, ri, a gente briga, e a gente continua andando junto. Porque uma ideia que a gente vai debater, a minha briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra uma ideia, é uma opinião, é uma forma diferente de ver. Então isso não faz do Gabriel o meu inimigo. Amém? Então se o discípulo não faz o que o líder desejou, a vida do discípulo não é do líder. Estou sendo claro? Tem gente cochilando já ou não? Aí um outro exemplo também é o exemplo do João Miguel, meu filhinho de 4 aninhos. Para quem não sabe, que está na live, o João, ele é uma criança especial, ele tem síndrome de Down. E a gente acompanha o João em bastantes detalhes, a Fabiana um pouco mais. E o João agora ele está na escolinha, ele saiu da pai, foi para a escolinha para ser estimulado. Então lá na escola, o objetivo do João é fazer a aula, fazer o estudo ali, aprender, e esse é o objetivo. Só que ele é muito bonitinho, meiguinho, tem um jeitinho dele e tal. O que a professora, a cuidadora vai lá e pinta para o João o desenho dele. Porque da nosso padrão o João ainda não consegue. Só que não é esse o objetivo. O objetivo é chegar tudo torto, tudo rabiscado.
E cada dia a gente ia olhar no desenho e falar assim, ó, que lindo, que legal, tá melhorando. Mas a professora e ajudadora, ou quem está junto com ele, não vai lá e pinta para ele por maldade. Na cabeça dela, ela está ajudando. Só que a gente olha, a gente fica muito decepcionado. Porque a gente espera que não vai vir tudo direitinho. A gente já espera, a gente sabe da limitação do João. Amém? E quando Deus olha no Fernando e vê o Fernando pintando errado lá dentro da casa dele, ele não se surpreende e nem se decepciona. Quando ele vê o Liel lá dando as notas fora, igual eu dou, Liel, Deus fala assim, ó, é isso aí que eu estava esperando, eu já sei do seu limite, eu já sei do seu potencial. Então Deus, ele não vai se decepcionar com você se você soltar a mão do teu guru. Guru é aquele que você tem que consultar todo dia. E se você errar, Deus não vai ficar triste, não vai te amar menos. E a sua esposa também não, porque quando ela foi te namorar, ela já sabia quem era você. Tem uns que acham que vai mudar, né? Então a gente pensa assim, ó, se o Gabriel não está fazendo o que eu quero, eu continuo amando, continuo incentivando e continuo respeitando. Se o João não está fazendo do jeito que eu e o sistema e o padrão precisa, eu vou continuar amando, incentivando. Por quê? Porque o meu objetivo como pai é que o João seja independente, tanto quanto o Gabriel já está se tornando. Quero que o João ande sozinho, que ele voa, que ele cresce e que ele ultrapasse a barreira. Porque eu não sei até quando que eu vou estar saudável do lado do João para me conduzir o João. Então o meu papel na vida do João é dar um empurrãozinho. E se ele levar um tombinho, eu vou achar que vai ter que levantar. O papel da Fabiana é incentivar o João a ser independente. E o papel do pastor é ensinar um membro, um discípulo, a ser independente. Então a gente tem um padrão de cuidar das pessoas distorcido. Eu particularmente, eu adotei algumas técnicas. Quando eu vou aconselhar alguém, semana passada eu aconselhei duas pessoas que não faz parte aqui do nosso meio. Inclusive um está assistindo a live agora. Ele me perguntou, e aí, o que você acha? Que eu faço ou que eu não faço? Eu falei, ô meu irmão, você já tem idade suficiente para resolver isso aí. Eu falei, ó, a Bíblia fala isso e fala isso. E eu vejo que tem os pós e os contra, mas a decisão tem que ser sua. Porque eu não vou estar lá na hora que o bicho pegar. E eu também não posso me responsabilizar por uma decisão sua. Então a gente precisa entender que a gente tem que pegar uma pessoa que está procurando ajuda e falar para ela assim, ó, faz igual o João, seja independente, com responsabilidade, na palavra, com princípio, errando, mas cuida da tua casa, cuida da tua família. E você vai ver que ele não fez do jeito que você queria, mas você vai ver que deu certo do jeito dele. E você vai ficar feliz por ele. Se você não souber o seu chamado em Deus, se você não tiver convicção do que Deus tem para você, Dair, alguém vai enfiar alguma coisa para você fazer. E a gente tem que saber o nosso chamado em Deus. O James está colocando o Levi na mídia, tal, na live, tal, está organizando. Glória a Deus, o Levi está dando o melhor que ele pode. Mas vai chegar um dia que o Levi falar, o pai, põe outro aí, que agora a fila andou. É legal você ver um pai incentivando um filho. Mas vai chegar uma hora que o Levi vai falar, ó, não era isso, ou é, legal pai, que você me jogou nessa parada aqui, deu certo, ó, fiquei top nisso. Mas tem hora que não vai dar. Amém? O amor verdadeiro é aquele que aceita o não, que aceita a divergência e que respeita até a pessoa errar. A pessoa vai falar, eu vou lá e vou fazer um negócio errado. Vai com Deus. Estou aqui, a hora que dá zebra, volta que nós está aqui. Amém? E a gente também, para a gente direcionar alguém, aconselhar alguém, a gente precisa de outra coisa. Além da palavra de Deus e além de saber que a pessoa tem autonomia para tomar conta da vida dela, a gente precisa ouvir a outra versão. Que muitas vezes alguém chega e lamenta com você, desabafa com você, e você toma partido dessa pessoa.
E você começa a aconselhar ela segundo o argumento dela. Conversei com a pastora ali uma vez, umas 2 horas. Fui falando. Ela falou: Dinei, até agora você só me manipulou. Vamos começar agora do jeito verdadeiro, do jeito real. Vamos conversar então. E às vezes a gente precisa falar isso para as pessoas. E um aconselhamento também, eu estou terminando. Existe a diferença muito grande entre conselho e opinião. Qual que é a diferença de conselho e de opinião? O conselho é aquele tipo de pessoa que te ama e te conhece, sabe da tua trajetória, come na tua mesa, sabe o nome do teu cachorro, sabe da tua limitação, da tua falha, dos teus problemas, dos teus defeitos, das tuas qualidades, do teu potencial. E se você quebrar a cara, ela vai chorar e vai sofrer junto. Esse tipo de pessoa você precisa buscar para te dar um conselho. Porque se eu chegar no Liel agora e falar assim: ô Liel, estou querendo comprar uma Land Rover, você acha que é bom ou ruim? Se eu perguntar isso para minha esposa, será que a resposta vai ser a mesma? Entende, gente? Porque a gente terceiriza as nossas responsabilidades e a gente procura conselho segundo as nossas opiniões. A Bíblia fala que haverá um tempo. Não falei nenhum versículo para vocês lerem ainda, vamos ler um aqui. A Biana falou: tem que ter versículo. Timóteo 2. É 2 Timóteo capítulo 4. Isso aí. 2 Timóteo 4, 3. Todo mundo achou? Eu vou deduzir que sim. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Qual que é o nosso primeiro ministério? Nosso primeiro ministério é a nossa família. Amém? E a gente não é bambambam, não. Moisés, ele tinha acesso a Deus. Ele subia no monte, ele descia com a cara reluzente lá, alumiando. Versão de Ney, tá? E ele tinha acesso tete a tete ali com Deus. Imagina, Fernando, se eu ia conversar com Deus assim, e você descer lá do monte com os 10 mandamentos, tinha moral? E Moisés estava todo vapor ali, fazendo a obra, e de repente o sogro de Moisés cai de paraquedas ali no negócio e dá um conselho, uma direção para ele. E fala: Moisés, estou falando na versão de Ney, depois vocês procuram lá na Bíblia lá e estudam um pouco. Moisés, tem muita parada aí que é picuinha. Tem coisa aí que dá para... Olha o tamanho dessa fila. Você não vai dar conta. E a sua família, Moisés? Cadê seus filhos, sua esposa, sua casa? Como é que anda? Então faz o seguinte, Moisés, você separa uma galera aqui para te ajudar, ó. Esse aqui você põe uma responsabilidade, aquele você põe outra, vai dividindo aí e fica só com os BO maior, que é o que Deus te colocou. E às vezes a gente usa a igreja como escudo para a gente fugir dos nossos problemas, e a gente acaba sendo omisso e não cuida da nossa casa. Não é um julgamento e também não é um apontamento de dedo. A gente precisa ter discernimento. Até água demais faz mal. Parar de fazer a obra? Não. Consertar tudo, ficar igual Jesus para depois continuar? Não. Mas a gente precisa brecar
Falou, ó, isso aqui tá muito, faz um pouco disso, calma ali, amadurece aqui e põe gente para fazer lá. Que às vezes a gente quer levar no peito e a gente acaba deixando algumas coisas para trás, que realmente são coisas importantes. Amém? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui que a Fabiana já levantou lá. Basicamente seria isso, gente. A última coisa que eu quero dar um exemplo foi uma situação que eu vivi muito recente. E um moço me procurou e falou para mim, olha, eu não sei o que fazer. Estou passando por uma situação, estou na mão de uma pessoa. Essa pessoa não me responde. Essa pessoa não me dá sinais. E eu estou procurando e está chegando e eu não sei o que fazer. Estou falando de um contexto de igreja, gente. Falei para a pessoa assim, olha, toma as rédeas da sua vida de volta. Você não pode ficar tão vulnerável assim a um sistema, a uma pessoa, ao ponto de você ter que calar. Se eu não puder chegar no pastor James e conversar com o pastor James e a gente não puder ter um relacionamento, uma liberdade, ou ele não é pastor ou eu também não sou um cristão. Tem gente que tem medo de chegar e conversar e falar. Por quê? Porque vai ser punido. Que seja. Que se eu for punido, aí eu vou... o pastor vai revelar o que ele é na minha vida. E de repente eu vou acordar para cuspir. E esse irmão foi lá e conversou. Está passando por uma crise, sabia já que ia passar. Mas eu falei para ele o seguinte: se você só vai se você quiser ir. Conversa com a tua companheira, ora, pede uma direção de Deus, vai com respeito, vai com submissão, vai com cuidado, se posiciona se você for e seja firme. Amém? Vamos ficar de pé, fechar os olhos, apagar a luz. Acho que vai ser a Laura que vai vir ministrar um louvor, Laura. A igreja ela é muito importante, muito necessária. Os pastores são importantes, necessários. Mas a gente precisa parar de colocar guru na nossa vida. Aí você vai lá e faz uma pergunta, aí você vê o resultado, volta e faz outra pergunta. E os gurus de hoje em dia, eles também têm essa necessidade de ficar te direcionando, de ficar inventando problema na sua vida, de ficar te pegando e te oprimindo ou te obrigando. Porque uma pessoa que não anda com você, o conselho dela simplesmente é uma opinião. Mas na multidão de conselho habita a sabedoria. Então se a pessoa te conhece, se ela te ama, se a pessoa está em Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus através de pessoas. Amém? Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Seja independente em Deus. Os planos que foram embora
perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Senhor Deus, chega, Senhor. Chega de ficar culpando, Deus. Eu me rendo, Senhor. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso me render, renunciar, me consertar. E eu tenho, muitas vezes, Senhor, empurrado isso para frente, jogando a culpa em pessoas e enfiando para debaixo do tapete, Deus. Oh, Deus, nos coloca no coração, Senhor, a nossa responsabilidade, um posicionamento, Senhor. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil, Deus. A gente sabe que não é fácil, Deus, mas o Senhor está conosco. Oh, Deus, que a gente chega nu diante de Ti, Senhor, apresentando realmente aquilo que a gente é. E que a gente entenda de uma vez por todas que a gente não consegue Te enganar, Deus. A gente não consegue fazer média para Ti, ó Deus. Senhor, nos perdoa por toda omissão, por toda covardia. Nos perdoa por toda preguiça, por tudo aquilo que a gente colocou pessoas e sistema de escudo e não tomou posse da nossa casa, da nossa vida e da nossa família, Deus. Obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Deus. Nós colocamos a nossa vida nas Suas mãos, Deus. E que a gente tenha um filtro, Senhor. E que a gente tenha um limite. E que a gente se posicione, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, já vou encerrar. Na verdade, assim, né? Aqui a gente... eu creio que Deus nos levantou esse tempo para se levantar contra o sistema secular, sim, mas contra o sistema religioso, controlador e manipulador também, amém? Então aqui a gente sabe que talvez o que iria atrair a multidão seria palavras sobre prosperidade, entre outras coisas, né? Mas o nosso propósito como igreja é pregar a Bíblia, é pregar a verdade. Então quando a Bíblia fala, quando está em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, eu sempre entendia que era, não vos conformeis com este mundo, ou com o sistema do mundo. E um dia o Espírito Santo falou assim para mim, não, James, não vos conformeis com este século, com esse sistema, mas é o sistema do mundo e o sistema religioso, que muitas vezes oprime as pessoas,
que muitas vezes, ao invés de trazer cura na vida das pessoas, traz mais enfermidade. Você reparou que Jesus, quando ele falava com os religiosos, ele era mais duro? Quando ele falava com um pecador, com aquele que não conhecia a palavra, parece que o tratamento era diferente. Por quê? Nós precisamos combater todo o sistema jezabélico no meio da igreja. Amém? Então eu creio que Deus não une pessoas, a gente sempre fala isso, Deus une propósito. E Deus está levantando a Igreja Casa do Pão, como outros ministérios, para se levantar como profetas, para calar a voz de Jezabel no meio das igrejas. Amém? Então, se você que está em casa, você que está aqui, aceita esse desafio, você está no lugar certo, porque iremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Os jovens, olhem a missão de vocês e a responsabilidade. Mas a Bíblia fala: jovens, vós sois fortes. Então Deus está levantando vocês, jovens, para dar continuidade a esse trabalho. Você já reparou que todo libertador é chamado de rebelde? Não é verdade? Quando você aceitou Jesus, sua família servia uma religião tal, o que a sua família falava? Nossa, olha lá, agora é crente, perdeu, nossa, estou decepcionado. Irmãos, faz parte, mas amanhã eles vão entender que você tem um antídoto de cura para essa geração, e eles vão querer beber desse antídoto. Amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradeço por cada vida que está me ouvindo e cada vida que está aqui presente, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que foi liberado aqui do altar essa noite, ó Pai, venha tocar nesses corações ao ponto de penetrar na alma e quebrar todo o espírito de controle, de manipulação e de religiosidade, porque nós somos livres, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Pai. Por isso, Senhor, guarda a semana de cada um que está aqui, guarda a vida deles, guarda a volta para a casa deles e blinda a casa e a família deles, ó Pai. Senhor, eu declaro aqui sobre cada vida um novo nível de intimidade contigo, ó Pai. Que o Senhor venha usar os seus profetas somente para confirmar aquilo que o Senhor já falou para eles, ó Pai. Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida deles e sobre a casa deles, no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a todos. Não vá embora sem cumprimentar o irmão da direita e da esquerda. E se não conhece eles, se apresente para eles. Sobre